Olá, pessoas! Sou a professora Alice e hoje a gente vai falar um pouquinho do funcionamento e dos órgãos do sistema endócrino. Mas primeiro a gente vai falar o que é o sistema endócrino, né? O sistema endócrino é o nosso segundo grande sistema de regulação corporal. Nosso primeiro grande sistema de regulação corporal seria o sistema nervoso. Diferente do sistema nervoso, ele vai ter uma ação mais lenta e demorada no nosso corpo, certo? O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas, daqui a pouquinho a gente vai relembrar o que são glândulas e tudo mais, e é regulado por hormônios, que são moléculas que vão agir, que são moléculas produzidas por essas glândulas que vão agir sobre as diversas células e tecidos do nosso corpo, certo? Então, glândulas são células especializadas de tecido epitelial. Sendo células de tecido epitelial, elas têm características de tecido epitelial, ou seja, elas são justapostas e com pouca matriz extracelular. Elas podem ser divididas entre glândulas exócrinas, como são as glândulas salivares e as glândulas mamárias, porque elas secretam substâncias dentro de tubos ocos ou para fora do nosso corpo. Glândulas endócrinas, que é o objeto de estudo dentro do sistema endócrino, né? Que são glândulas que secretam moléculas para dentro da corrente sanguínea, são os nossos hormônios, certo? E glândulas anfícrinas, que são tanto exócrinas quanto endócrinas. O mecanismo de ação do sistema endócrino, ele começa quando o nosso hormônio é liberado na corrente sanguínea, e ele pode ter ação sistêmica, mas então como que ele sabe que ele tem que agir naquele tecido, naquela célula, naquele órgão? Porque esse tecido, célula ou órgão vai ter o que a gente chama de receptor, que é uma molécula que vai conseguir ler esse sinal. Então, quando a nossa célula emissora, que a gente fala, que é a nossa glândula, libera esse hormônio e ela atinge a célula-alvo, ela vai atingir esse receptor, e esse receptor vai fazer que a célula produza uma resposta. Então, vai acontecer alguma coisa com essa célula-alvo. E quando não acontece nada com essa célula-alvo, a gente fala que é uma célula não alvo, né? Então, ela não vai ter um receptor ligante nela, a gente não vai ter uma resposta. Então, a gente agora vai conhecer um pouquinho dos órgãos do sistema endócrino, que a gente vai ter uma visão geral dos órgãos. Então, a gente tem o hipotálamo, a hipófise, a glândula pineal, tireoide, paratireoide, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e os testículos ou ovários. Primeiro, a gente vai começar lá na cabeça. O eixo hipotálamo-hipófise, a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise porque são glândulas que agem em conjunto. A hipófise é a nossa glândula mestre porque ela tem hormônios tróficos, são hormônios que vão agir em outras glândulas. Então, ela vai administrar outras glândulas através de hormônios. A hipófise, ela é dividida entre adenohipófise, que é a parte da frente, se a gente estivesse olhando num corte de lado, né? É a parte da frente da hipófise que ela vai produzir e secretar os próprios hormônios, que são o TSH, que vai agir lá na tireoide, o ACTH, que age lá nas suprarrenais, o GH, que vai agir no corpo inteiro, que é o nosso hormônio do crescimento, e os gonadotróficos, que é o LH e o FSH, que agem lá nas nossas gônadas. Aí, a gente também tem a neurohipófise, que é a parte de trás da hipófise, que vai secretar hormônios produzidos pelo hipotálamo. O hipotálamo ele vai produzir ocitocina e vasopressina. A ocitocina age principalmente, ela vai agir sistemicamente também, mas age principalmente lá na hora do parto. E a vasopressina age nos rins. Esse hipotálamo também tem função de estimulação ou inibição da secreção dos hormônios que são produzidos pela hipófise. A gente vai ter também ali no cérebro a glândula pineal, que ela fica bem atrás dos olhos. A glândula pineal é responsável pela secreção de melatonina, que é o nosso famoso hormônio do sono, que está sendo usado muitas pílulas agora de melatonina para tentar regular o sono, para tentar acabar com a insônia, né? Só que não é tão efetivo como o hormônio original. A glândula pineal também foi bastante discutida ultimamente, durante a pandemia principalmente, porque surgiram notícias de que os termômetros que usavam infravermelho, aqueles que a gente media na nossa testa, eles alterariam o funcionamento da glândula pineal, ou então que aqueles testes de cotonete, eles atingiriam
a glândula pineal. Ambas as notícias são falsas, tá? Nem o infravermelho do termômetro, nem o cotonete do teste vão afetar o funcionamento da glândula pineal. Aqui a tireoide e a paratireoide, a gente fala delas duas juntas, porque elas são duas glândulas que estão localizadas aqui na região do pescoço, ligadinhas na traqueia. A paratireoide, as glândulas paratireoides, elas estão ligadas na glândula tireoide, na parte traseira da glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é responsável pela produção e secreção de T3 e T4, que são hormônios responsáveis pelo metabolismo energético. Então, eles aumentam ou diminuem a oxidação, que a gente fala, né? Lá nas mitocôndrias e tudo mais. Metabolismo oxidativo. Então, quando elas desregulam esse T3, T4 e a glândula tireoide como um todo, né, a gente pode ter doenças como o hipertiroidismo e o hipotiroidismo, que vão fazer principalmente aumento ou a perda de peso, né? Além de outras funções do nosso corpo que vão estar desreguladas, mas a principal função, alteração visual que a gente tem é o aumento ou a perda de peso. A tireoide também secreta calcitocina, que vai promover deposição de cálcio nos ossos. Então, ele vai retirar cálcio da nossa corrente sanguínea e vai depositar nos ossos. Ao contrário da calcitocina lá da tireoide, a gente tem o paratormônio da paratireoide, que vai fazer com que o nível de cálcio se eleve no sangue. Então, ele vai retirar cálcio do sangue e vai retirar cálcio dos ossos e vai jogar na corrente sanguínea. Aqui a gente tem o timo. O timo é localizado aqui na região do coração, no mediastino, né, que a gente chama. Um pouquinho acima do mediastino, na verdade. E ele é uma glândula muito legal, porque ela é compartilhada entre 3 sistemas. É compartilhada no sistema endócrino, no sistema linfático e no sistema imune. Ele é responsável pela maturação de linfócitos T. E para isso, ele secreta um hormônio chamado timosina. Esse timo, ele vai diminuindo de tamanho conforme a gente vai envelhecendo. Então, principalmente a partir dos 40, 50 anos, o nosso timo está bem pequenininho e já não funciona do jeito que ele funcionaria em uma criança. As suprarrenais, como o nome sugere, ele vai estar localizado ali acima dos rins. E essa suprarrenal, ela vai fazer uma regulação de homeostase através da aldosterona, que a gente fala, que é o hormônio aldosterona, e ele vai fazer a remoção ou a adição de sais na urina. E isso vai fazer uma regulação principalmente da pressão sanguínea, junto lá com a vasopressina, que é secretada pela neurohipófise, produzida pelo hipotálamo, secretada pela neurohipófise. As suprarrenais também vão fazer secreção de hormônios relacionados à situação de estresse. Nosso principal hormônio de estresse é o cortisol. Aí a gente tem também a adrenalina e a noradrenalina, que são ativados quando a gente está em uma situação de luta e fuga. Ele vai ligar o nosso sistema de luta e fuga. Aqui a gente tem o pâncreas. O pâncreas é uma glândula interessante porque é uma glândula anfícrina. Lembra lá da glândula anfícrina? Tem a parte endócrina e a parte exócrina. A parte exócrina do pâncreas vai secretar produzir e secretar o suco pancreático que vai ajudar lá na nossa digestão. E a parte endócrina produz e secreta a insulina, que faz aumento na captação de glicose. Então, quando a gente come, a gente vai ter um aumento de açúcar no sangue. E essa insulina vai perceber isso e vai ativar células para que haja maior captação de açúcar nas nossas células. E o glucagon, ao contrário disso, quando a gente está em um processo de que a gente está há muito tempo sem comer, a gente está com baixo açúcar no sangue, o glucagon vai atuar lá no fígado, fazendo quebra de glicogênio para aumentar o açúcar no sangue. E por último, mas não menos importante, a gente tem as nossas gônadas, que são os testículos e os ovários. Os testículos são responsáveis pela produção e secreção de testosterona, que é ligada ao surgimento de características sexuais e na produção de espermatozoides. Lá os ovários, a gente tem a produção de estrogênio e progesterona, que são ligados principalmente ao ciclo menstrual, também à maturação dos óvulos, né, dos ovócitos. E o estrogênio também está ligado ao desenvolvimento de características sexuais. Tudo isso é regulado lá pelos gonadotróficos, que são liberados pela adenohipófise, o LH e o FSH.
Dentro do sistema endócrino, a gente também precisa falar de processos de feedback ou retroalimentação. O que são esses processos? A gente tem dois processos. O processo de feedback positivo, que é quando a secreção de um hormônio vai fazer com que esse hormônio seja cada vez mais secretado, ou que a secreção desse hormônio faça com que outro hormônio seja secretado também. Isso acontece bastante no parto, no parto e na amamentação. O processo do parto acontece com a ocitocina, que é produzida lá pelo hipotálamo, liberada pela neurohipófise, e vai fazer com que a gente tenha, quanto mais ocitocina a gente tenha, maior a produção seja. Lá na amamentação, isso acontece só que com a prolactina. E o processo de feedback negativo, ao contrário disso. Então, quando maior a produção de um hormônio, mais baixa a produção de outro. Isso vai acontecer lá com o TSH, que é o hormônio tireoide trófico produzido na hipófise, e o T3 e T4, que são produzidos na tireoide, né? Então, quanto maior a produção de T3 e T4, menor de TSH. Quanto menor de TSH, maior de T3 e T4. Ciclo menstrual acontece a mesma coisa, só que aí com o LH e o FSH e o estrogênio e a progesterona. Dependendo do momento do ciclo, o LH e o FSH vão estar baixos e a progesterona e o estrogênio vão estar altos. Então, hoje a gente viu o que é o sistema endócrino, quais são os órgãos, como é o funcionamento e quais são os processos de feedback relacionados a ele. Que a gente também tem um QR Code, caso vocês queiram testar seus conhecimentos em um joguinho. E caso vocês ainda tenham dúvidas, eu vou estar disponível para perguntas. É isso, gente. Muito obrigada.